caros alunos. Como nós já falamos no último vídeo, Hipócrates é considerado o herói fundador da medicina científica. Mas nós temos poucas informações sobre a sua vida. Parece que ele viveu na segunda metade do século V e foi chefe da escola de Cos, ensinando medicina em Atenas, onde Platão e Aristóteles o consideraram como se fosse um paradigma do grande médico, né? Como se fosse a referência de todos os outros médicos. Ele ficou tão famoso que todas as obras de sua escola, e não apenas as suas próprias obras, acabaram levando o seu nome, constituindo o que a gente costuma chamar, tanto em filosofia quanto em ciência, como corpus hipocrático, ou seja, todas essas obras de medicina da época, né? Que possui mais de 50 tratados e representa a mais importante documentação antiga de caráter científico que nós temos até hoje, né? Que a gente tem conhecimento até hoje. Mas há alguns livros que podem ser atribuídos com uma certa margem de probabilidade a Hipócrates. Por quê? Porque esses livros eles trazem um reflexo do seu pensamento. Entre eles nós temos a Medicina Antiga, que é uma espécie de manifesto que proclama a autonomia da arte médica. Uma outra obra chamada O Mal Sagrado, que é uma polêmica contra a mentalidade da medicina mágico-religiosa. Também o prognóstico, que constitui a descoberta da dimensão essencial da ciência médica. E também uma obra chamada Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares, na qual são trazidas as relações entre as doenças, o meio ambiente. Uma obra também chamada As Epidemias, que são uma coletânea de casos clínicos. E os famosos aforismos e o célebre juramento, que, como eu falei no último vídeo, no final do último vídeo, é uma preocupação também ética que tinha no pensamento de Hipócrates, né? A atuação do médico também tem que se pautar por uma ética. Então, a medicina hipocrática, ela marca o ingresso de uma nova ciência na área do saber científico. E isso tem grande importância para nós da filosofia, porque Sócrates e Platão foram muito influenciados pela medicina, que por sua vez nasceu da mentalidade filosófica e estimulou também a especulação filosófica. Nós vamos falar aqui de algumas obras que eu citei agora mesmo, né, que tem uma certa probabilidade de terem sido escritas por Hipócrates. Por exemplo, a obra O Mal Sagrado tratava inicialmente da epilepsia, mas para servir de reflexão sobre outras doenças também, né? Por exemplo, a epilepsia era considerada efeito de causas não naturais e por isso consequência de uma intervenção divina. Ou seja, eles tentavam dar uma explicação sobrenatural ao natural, assim como aquele discurso mitológico que antecedeu a filosofia pré-socrática, lembra-se? Então, é interessante a gente ler aqui a linha de argumentação que Hipócrates vai se utilizar para se contrapor a essa ideia. Inicialmente ele fala: a epilepsia é considerada mal sagrado porque se apresenta como fenômeno estupefaciente e incompreensível. Depois, na realidade, porém, há doenças não menos estupefacientes, como certas manifestações febris e o sonambulismo, portanto, a epilepsia não é diferente dessas outras doenças. Depois, assim, ignorância foi a causa que levou a considerar a epilepsia como um mal sagrado. Assim sendo, aqueles que pretendem curá-la com atos de magia são embusteiros e impostores. Ademais, tais pessoas estão em contradição consigo mesmas, pois pretendem curar com práticas humanas males julgados divinos, de modo que essas práticas, longe de serem expressões de religiosidade e devoção, são ímpias e ateias, porque pretenderiam exercer um poder sobre os deuses. Olha que interessante, né? Ou seja, o curandeiro, na verdade, ao tentar exercer um poder sobre os deuses, ele estaria colocando Deus no seu nível, né? Como se estivesse rebaixando os deuses ao seu nível, né? Ou seja, Hipócrates, ao contrário do que muitos poderiam supor, ele não era ateu, mas apenas ele mostra ter compreendido perfeitamente a estatura do divino, ao sustentar precisamente nessas bases a impossibilidade de misturar o divino, de modo absurdo, com as causas das doenças. As causas de todas as doenças pertencem a uma única e mesma dimensão, segundo ele, né? Veja que ele já naquela época ele conseguia se utilizar de uma prática racionalista, né? Que só vai surgir com preponderância na modernidade.
mas ele já conseguia ali se utilizar de argumentação, do discurso racional para comprovar suas teses. Mas alguém poderia dizer, tá bem, Hipócrates, você disse que a epilepsia não tem causa divina, então me explica qual que é a causa da epilepsia. Aí ele vai propor uma explicação que talvez até seja ultrapassada hoje, mas já é um pontapé inicial na pesquisa científica dessa doença. Ele vai dizer que a epilepsia ela seria uma alteração do cérebro derivada das mesmas causas racionais de que derivam todas as outras alterações morbosas, ou seja, uma adição ou uma subtração de seco, úmido, quente, frio, etc. Ou seja, elementos naturais, né? Hoje, por exemplo, as pessoas que sofrem de epilepsia, elas já podem contar com a ajuda de fármacos para ajudá-los nisso, né? Se a epilepsia ela tivesse uma causa sobrenatural, nenhum fármaco teria efeito, né? Como diz Hipócrates, quem, pelo regime, sabe determinar nos homens a secura e a umidade, o frio e o calor, também pode curar esse mal, se conseguir perceber o momento oportuno para um bom tratamento, sem qualquer purificação ou magia. Então veja que ele também está tentando se abster desse discurso do sobrenatural, como era o discurso mitológico antes da filosofia, né? Outra obra que merece destaque também é a Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares, que é uma descoberta da correspondência estrutural entre as doenças, o caráter do ser humano e o ambiente. Nessa obra, há duas teses de fundo. A primeira é de que o ser humano é visto no conjunto em que se encontra naturalmente inserido, ou seja, no contexto de todas as coordenadas que constituem o ambiente em que ele vive, ou seja, as estações, suas mudanças, suas influências, os ventos típicos de cada região, as águas, características e as suas propriedades, as posições dos lugares, o tipo de vida dos habitantes, o que significa que, para compreender a parte, é preciso compreender o todo ao qual essa parte pertence. Então, a natureza dos lugares e daquilo que os caracteriza incide sobre a constituição e o aspecto dos seres humanos. E, por isso, sobre a saúde e sobre as doenças. Então, cada região também tem suas doenças próprias. A gente sabe disso, né? O médico que quer curar um doente, ele deve conhecer precisamente essas correspondências. Ainda hoje, nós sabemos que determinados medicamentos eles só têm efeito com determinado biotipo, etc, né? E também, quando a gente sabe também que certas doenças elas atingem mais certas regiões do planeta do que outras regiões, exatamente pelas características locais. Isso sem falar de como que a saúde pública mundial hoje em dia é sempre vinculada a políticas ambientais, de saneamento básico, ou seja, para mostrar que o ambiente influencia nisso, né? E uma outra tese é de que as instituições políticas elas também incidem sobre o estado de saúde e as condições gerais dos seres humanos. É interessante o que ele vai dizer, olha. Parece-me que é por essas razões que são fracos os povos da Ásia e, além disso, também pelas instituições. Com efeito, grande parte da Ásia é dirigida por monarquias. Onde os homens não são senhores de si mesmos e das próprias leis, mas submissos a déspotas, não pensam em se adestrar para a guerra, mas sim em como parecer inaptos para o combate. Na verdade, essa tese ela está vinculada à primeira, porque é exatamente o condicionamento físico e os cuidados com o corpo que são levados em consideração quando ele vai defender que a democracia ela é boa nesse sentido, porque ela, de certa forma, naquela época, ela iria temperar o caráter e a saúde das pessoas, já que as pessoas se preparariam para a guerra de maneira livre e até gostariam de estar na guerra, de defender os seus ideais, então elas estariam aptas para a guerra, enquanto o despotismo ele produz efeitos opostos, né? Porque as pessoas elas não iriam querer para a guerra, iriam de má vontade, não iam se exercitar, e isso também teria consequências sobre a própria saúde. Outra obra também que merece destaque é o Manifesto da Medicina Hipocrática, chamada Medicina Antiga. Como nós falamos no último vídeo, e lembramos hoje, logo no iniciozinho, né? A medicina ela é devedora da filosofia, por quê? Ela surgiu num ambiente de racionalidade, instaurada pela filosofia, mas ela precisou se distanciar da filosofia para não ser por ela reabsorvida. Em que sentido? A medicina ela quis se separar logo no iniciozinho.
A escola médica itálica, por exemplo, ela havia feito o uso dos 4 elementos de Empédocles, né? Terra, ar, água e fogo, para explicar doença, saúde, vida e morte, mas com isso ela acabou caindo num dogmatismo, né? Que esquecia a experiência concreta e que Hipócrates considera até prejudicial. O que ele diz? Estão profundamente em erro todos os que se puseram a falar ou escrever sobre medicina, fundamentando seu discurso em um postulado, o quente e o frio, o úmido e o seco, ou qualquer outro que tenham escolhido, simplificando em excesso a causa original das doenças e da morte dos homens, atribuindo a mesma causa a todos os casos, porque se baseiam em um ou dois postulados. Então vocês veem que a filosofia de Empédocles ela vai influenciar, né, essas concepções médicas da época, mas Hipócrates ele não vai negar que esses fatores entrem na produção da doença e da saúde, mas ele acha que eles entram de um modo muito variado e articulado, porque na natureza tudo está misturado, né, tudo está junto, você tem que olhar o todo, né? Isso lembra um pouco Anaxágoras, segundo o qual tudo está em tudo, né? O conhecimento médico é um conhecimento preciso e rigoroso da dieta conveniente e da sua justa medida, e essa explicitação ela não pode derivar de critérios abstratos, hipotéticos, como eles fizeram com absorver a filosofia de Empédocles, né? Mas apenas da experiência concreta, da sensação do corpo, assim como afirmava, por exemplo, Protágoras. O discurso médico ele não deve se dar em torno da essência do ser humano em geral, sobre as causas do seu aparecimento e questões semelhantes. Ele deve se desenvolver em torno do que é o ser humano como um ser físico, concreto, que tem relação com aquilo que come, com aquilo que bebe, com o seu específico regime de vida, as coisas e outras coisas, né, com o seu ambiente. É interessante que ainda hoje nós temos essa reflexão quando nós pensamos, por exemplo, na relação entre psicologia, neurociência, psiquiatria, para pensar nos vários aspectos do humano, para evitar os famosos preconceitos da chamada normalidade, né? Então a gente tem uma visão mais antropológica, né? Uma outra obra também dele, chamada As Epidemias, Hipócrates ele vai exigir da arte médica uma descrição sistemática e ordenada de várias doenças, pois essa descrição que vai dar à medicina elementos, né, base para sua atuação. E também merece destaque o juramento de Hipócrates, que vai traçar um elemento ético, como eu disse, né, para a atuação do médico. Ele dispensa inclusive explicações, por isso que eu vou ler aqui na íntegra. Olha que interessante, é um juramento que influencia até hoje a atuação médica nos dias de hoje. Por Apolo, médico, por Esculápio, por Higeia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas, invocando-os como testemunhas, juro manter este juramento e este pacto escrito, segundo minhas forças e meu juízo. Considerarei quem me ensinou esta arte como aos meus próprios pais, porém meus bens em comum com ele, e quando tiver necessidade, o pagarei do meu débito e considerarei seus descendentes como meus próprios irmãos, ensinando-lhes esta arte, se desejarem aprendê-la, sem compensações nem compromissos escritos. Transmitirei os ensinamentos escritos e verbais de toda outra parte do saber a meus filhos, bem como aos filhos de meu mestre e aos alunos que subscreveram o pacto e juraram segundo o uso médico, mas a mais ninguém. Valer-me-ei do regime para ajudar aos doentes, segundo minhas forças e meu juízo, mas me absterei de causar dano e injustiça. Não darei a ninguém nenhum preparado mortal, nem mesmo se me for pedido, e nunca darei tal conselho. Também não darei às mulheres pressários para provocar o aborto. Preservarei minha vida e minha arte puras e santas. Não operarei nem mesmo quem sofre do mal da pedra, deixando o lugar para homens especialistas nessa prática. Em todas as casas em que entrar, irei para ajudar os doentes, abstendo-me de levar voluntariamente injustiça e danos, especialmente de qualquer ato de libidinagem nos corpos de mulheres e homens, livres ou escravos. Tudo aquilo que possa ver ou ouvir no exercício de minha profissão, e também fora dela, nas minhas relações com os homens,
Se for algo que não deva ser divulgado, calar-me-ei, considerando como segredo sagrado. Se mantiver esse juramento e não rompê-lo, que me seja dado desfrutar o melhor da vida e da arte, considerado por todos e sempre honrado. No entanto, se me tornar transgressor e perjuro, que me suceda o contrário disso. Vejam que é um juramento que vai trazer vários elementos que a gente ainda tem hoje, por exemplo, a questão do segredo médico, você não incitar ao suicídio, a questão da eutanásia. Então a gente tem aí, nesse juramento, vários elementos que ainda são seguidos pelos médicos atuais. Enfim, é importante a gente trazer aqui o tratado sobre a natureza do homem e a doutrina dos quatro humores. Por quê? Porque a medicina hipocrática, ela passou para a história como uma medicina baseada na doutrina dos quatro humores. Quem nunca ouviu falar, né? Fleuma, sangue, bile amarela e bile negra, né? Como se fosse uma tese hipocrática, né? No corpus hipocrático, há um tratado intitulado A Natureza do Homem, que vai codificar de um modo paradigmático essa doutrina. Mas os antigos, eles o consideravam como sendo de Hipócrates, mas parece que o autor foi o Políbio, genro de Hipócrates. Hipócrates, ele havia falado de humores sim, mas ele não definiu sistematicamente o seu número e nem a sua qualidade. Também havia falado da influência do quente, do frio, das estações, como nós vimos, né? Mas apenas como coordenadas ambientais. Políbio combinou a doutrina das quatro qualidades, proveniente dos médicos itálicos, com as doutrinas hipocráticas, compondo o seguinte quadro. A natureza do corpo humano ela é constituída por sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O ser humano ele estaria sadio quando esses humores estivessem reciprocamente bem temperados, por propriedade e qualidade. E a mistura fosse completa. E a doença seria o quê? O excesso ou carência desses elementos. Ou então quando esses elementos não estão bem temperados, bem relacionados entre si. Ou seja, os humores eles vão compor aí as quatro estações, bem como o quente, o frio, o seco e o úmido. Essa figura ela ilustra bem esses conceitos. O primeiro círculo ele representa os elementos de origem itálica. O segundo círculo, as qualidades correspondentes. O terceiro, os humores. E o quarto, as estações correspondentes e afins. E os últimos dois círculos representam os temperamentos do ser humano e as suas predisposições para as doenças. Esse esquema que conciliava instâncias opostas e a síntese das doutrinas médicas que se basearam nele garantiram um imenso sucesso ao tratado. Galeno, inclusive, ele vai defender a autenticidade hipocrática do conteúdo desse texto e vai completar esse texto com uma tese, uma doutrina dos temperamentos. Por isso, até hoje se discute se Hipócrates seria ou não o autor desse tratado. Mas, seja ele ou o Políbio, o fato é que, durante vários séculos, ele influenciou as práticas da medicina e a reflexão sobre as causas das doenças. Tem aquela visão sobrenatural, que era exatamente o principal objetivo de Hipócrates. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Eu só queria trazer aqui um resuminho básico, e a influência de Hipócrates na própria filosofia, como nós temos visto nesses últimos dias. Até a próxima aula.